Tema de grande discussão na Câmara de Vereadores, a nova lei de zoneamento vai mapear a cidade de São Paulo em zonas de interesse para cada bairro. Serão criadas áreas estritamente residenciais ou apenas comerciais. Porém, a lei já sofreu diversas emendas e o projeto original não agradou diversos setores da sociedade, o que gerou diversas polêmicas. Para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado de hoje é o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Walter Caldana, que é também membro do Conselho Municipal de Políticas Públicas. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Papo.com. Muito obrigado. Mas antes de começar o nosso papo, a gente vai ver uma reportagem da Mariana Perboni. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no último dia 25 de fevereiro o projeto da Lei de Zoneamento. Após passar por audiências públicas em todas as subprefeituras e sofrer alterações, 45 vereadores votaram a favor e 8 foram contra a aprovação da lei, que agora segue para ser sancionada ou vetada pelo prefeito Fernando Haddad. Em discussão desde maio de 2015, a Lei de Zoneamento altera as regras de uso e ocupação do solo no município para os próximos 15 anos. A lei determina, por exemplo, quais regiões da cidade são apenas residenciais e nas quais são permitidos comércios e indústrias. Gilberto Natalini, do Partido Verde, faz parte do grupo de vereadores que votaram contra a aprovação do projeto. Segundo o vereador, a lei do jeito que está trará prejuízos para a área verde de São Paulo. O plano diretor e a lei de zoneamento liberam a construção de imóveis até 30% dos territórios de áreas verdes da municipalidade. Pronto, só isso aí, eu como ambientalista já votaria contra. Natalini também critica a forma como aconteceu a votação que aprovou a lei. O substitutivo final da lei, o líder do governo entregou para nós na tarde e a lei foi votada à noite. Quer dizer, nós tivemos pouquíssimo tempo, a maioria dos vereadores não leu aquilo, não sabe que tinha 361 emendas, foram todas aglomeradas ali, nós não tivemos condição de analisar. Apesar de já ter sido aprovada, a lei de zoneamento ainda causa muito debate entre os políticos e a população em geral. Mariana Perboni, para o estúdio. Bom, professor, como a gente pode ver na reportagem, o vereador Gilberto Natalini, que é da oposição, ele alegou que os vereadores não tiveram tanto tempo para analisar o projeto. O senhor concorda com isso? Em parte. O que acontece é que nós temos uma história muito feia na aprovação dos planos diretores da Lei de Zoneamento em São Paulo nos últimos 10, 12 anos. Considerando essa história, dessa vez nós tivemos um avanço muito grande e significativo. Tanto o plano diretor quanto a Lei de Zoneamento foram debatidas em todas as subprefeituras, tanto no âmbito do Executivo quanto do Legislativo. As emendas de última hora são um hábito que o nosso Legislativo tem, que é uma espécie de falta de educação, e que o Legislativo precisa corrigir. Realmente, emendas de última hora são muito ruins. Por quê? Porque não dá tempo de discutir. Imagina você discutir uma coisa 1 ano e meio e depois em 1h30 alguém quer enfiar uma emenda. Mas, dessa vez, isso não chegou a comprometer o todo e houve um avanço muito grande nesse sentido. Certo. O fato do projeto ter tido muitas emendas, você não acha que isso acabou agradando certos grupos sociais específicos? Porque, por exemplo, os moradores do Sítio Lapa, do Pacaembu, do Jardins, eles conseguiram tornar áreas estritamente residenciais. No final, não acabou agradando só as classes mais ricas da sociedade? Não. Isso é uma visão equivocada. Na verdade, a lei de zoneamento ela é muito ampla, ela é fruto do próprio plano diretor. Esta lei de zoneamento, ela confirma elementos que estão no plano diretor e essas emendas, como eu disse, inclusive elas podem vir a ser vetadas, ainda pode acontecer muita coisa. Essas emendas, elas são questões específicas e é por isso que não é bom que elas venham de última hora. Mas essas questões específicas fazem parte do espírito da lei de zoneamento. O que acontece? Nós temos que ver que a lei de zoneamento, ela nunca vai agradar a todos, assim como o plano diretor. Por quê? Porque ela é um resultado, ela é uma resultante da ação de vários grupos. Legítimo. O problema é quando se dá uma ação ilegítima.
Ou seja, quando se dá uma ação que não é transparente, que não é pública, que não é para o bem da cidade. Esse é que é o problema. Quando as ações são legítimas, ou seja, são interesses específicos, mas interesses que foram debatidos publicamente, isso não chega a ser um problema. Certo. E uma das emendas também que, ainda falando do plano diretor que você acabou, uma das emendas aprovou mais de uma vaga de garagem para prédios em grandes avenidas. Você não acha que essa medida acabou indo em contraste com o plano diretor que foi aprovado no ano passado, que queria justamente tirar carros das ruas, eles queriam uma política mais de transporte público, bicicletas? Não, completamente. Foi completamente contrário ao espírito do plano diretor. Na verdade, apenas uma observação. Esta é uma disposição transitória. Isso valerá por 3 anos. E ela acabou sendo aprovada para esses 3 anos por pressão do mercado imobiliário, que pediu um prazo para se adaptar às novas condições. Veja, se por um lado é fato que o mercado imobiliário precisa se adaptar, porque afinal de contas você não muda tudo do dia para a noite, por outro lado, 3 anos é muito tempo e liberar completamente talvez fosse desnecessário. Se precisava de uma transição, essa transição poderia ser feita de uma maneira menos aberta, ou seja, verificando caso a caso como que essas coisas poderiam ser ajustadas no período de transição. De fato, foi uma pena, porque 3 anos pode vir a ser muito tempo e parte dos estoques mais nobres destas áreas que estão destinadas a adensamento acabará sendo utilizado nesse período fora do espírito do plano diretor, o que de certa forma atrasa o plano diretor 3 anos. Certo. Bom, professor, agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso papo aqui. O Papo.com volta já, não saia daí. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Olá, estamos de volta. No nosso programa de hoje, a gente conta com a presença do diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, Walter Caldana, que a gente está falando um pouco mais sobre a lei de zoneamento. Bom, professor, como a gente já estava falando no primeiro bloco, entre as diversas emendas que teve no projeto, uma delas aprovou a diminuição da multa por excesso de ruído para estabelecimentos comerciais. Você não acha que bairros que já sofrem com um problema de barulho, como por exemplo a Vila Madalena, não vão acabar sofrendo mais com isso? Olha, essa questão é bastante importante. Essa lei tem um problema grave. Apesar dela ser um saldo positivo para a cidade, ela é uma lei velha, ela é uma lei anacrônica, ela é uma lei que usa um modelo de legislação muito antigo. Ela é praticamente a reprodução do modelo da lei de 1972, ou seja, 40 anos. E, portanto, ela é uma lei punitiva, mais do que indutiva. As leis modernas, elas são indutivas. Essa lei ainda é muito punitiva. Nesse sentido, dá essa sensação. Se a multa não for altíssima, não vai funcionar. Se o castigo não for muito grande, a coisa não funciona, não vai andar bem. Por quê? Porque esse é o espírito da lei. Na verdade, as questões como, por exemplo, o ruído, barulho, cheiro, gases, trânsito, etc., elas precisam ser tratadas não como elementos de punição, mas elas precisam ser tratadas como elementos de
indução. Para isso, a lei deveria ter priorizado mais os parâmetros de incomodidade e menos o tipo de uso. Na verdade, essa é a grande discussão e talvez seja o calcanhar de Aquiles dessa lei. Por quê? Porque hoje, no século XXI, não me interessa o que você está fazendo, não me interessa o que o vizinho está fazendo, me interessa se ele me incomoda ou não. Eu costumo dizer que com uma impressora 3D hoje, no meio de um bairro residencial como o Morumbi, eu posso fazer uma fábrica de arma, uma fábrica de sapato, e ninguém vai ficar sabendo. Ou seja, será que eu devo proibir isso? O problema não é mais o uso, o problema é se o meu vizinho está sendo incomodado ou não. Certo. Ainda abordando nesse ponto, você acha que as questões mais urgentes da cidade, como, por exemplo, prevenção de enchentes, moradias em área de risco, elas não tiveram tanto assim destaque na discussão da lei quanto tiveram outras questões? Olha, na discussão você tem toda a razão, não tiveram. A discussão, infelizmente, o problema das zonas corredor versus zonas estritamente residenciais acabaram ganhando um protagonismo indevido, porque não é a questão mais importante da cidade, isso corresponde a 3% do território, 4% do território, e olhe lá. E outras questões poderiam ter sido debatidas publicamente de uma maneira mais intensa. No entanto, como o plano diretor trouxe avanços nessas áreas e o zoneamento confirmou esses avanços, não tivemos tanto prejuízo nisso. Agora, teria sido sim desejável fazer uma discussão ambiental mais sistêmica junto à sociedade, para que a sociedade adquirisse um pouco mais de consciência. Mas eu sou otimista. Eu acho que esse processo todo tem trazido um saldo positivo, inclusive nesse assunto. Certo. Também não é só de polêmica que vive a lei de zoneamento, também muitas coisas boas, como você disse, você também está otimista em relação ao assunto. E também uma das coisas que foram incluídas é que abriu espaço para a construção de prédios comerciais, residenciais e prédios públicos próximos de áreas do metrô. Por exemplo, o Terminal Bresser poderia virar moradias populares. Como você acha que isso pode ser implantado numa cidade como São Paulo, com todo o seu desenvolvimento que já... Na verdade, o plano diretor já trazia isso e era auto-aplicável. A lei apenas confirmou e ela não tinha como não confirmar. O que se passa é o seguinte: São Paulo tem um modelo de desenvolvimento urbano há 100 anos. Esse modelo chama-se radioconcêntrico, ou seja, você tem um centro que se espalha como uma estrela e o território vai se espalhando. A partir dos últimos 60 anos, esse modelo radioconcêntrico virou um modelo radioconcêntrico de uma cidade difusa, dispersa. Isso faz com que São Paulo seja uma cidade baixa e muito espalhada. O que o plano diretor e essa lei de zoneamento estão tentando reverter? Eles estão tentando reverter este modelo da cidade espalhada. Por quê? Porque a cidade espalhada ela é muito cara. Ela é muito cara para o cidadão. Você perde muito tempo no trânsito, você tem dificuldade para se deslocar, a cidade fica cara, o aluguel fica caro, a terra fica cara. Muito bem. O plano diretor e o zoneamento tratam então de adensar a cidade, de conter este tamanho da cidade e fazer com que áreas específicas se adensem e se desenvolvam. Isso é esse mecanismo. Isso vai acontecer em torno de estações de metrô e ao longo de linhas de ônibus de alta capacidade. Certo. E também ele delimita a altura dos prédios em rua sem saída. E você acha que isso pode melhorar a paisagem urbana? Ainda relacionando com isso, de botar esses pontos? Pode. Na verdade, o mais importante não é nem com relação às ruas sem saída, mas o mais importante é a delimitação de altura que foi feita no miolo dos bairros e nos corredores de transporte. Nos corredores de transporte você não tem limite de altura e no miolo dos bairros isso está limitado a 8, 12 ou 16 andares, dependendo dos prédios que já existam. Isso vai facilitar, vai melhorar um pouco a paisagem urbana da cidade, mas o que mais importante são os mecanismos de construção sustentável, né? E, na verdade,
a relação entre o edifício e a cidade. Esse é o ponto em que São Paulo foi muito prejudicada pela legislação a partir de 72, porque os edifícios não se relacionam com a cidade, eles ficam isolados no meio do lote. E com isso você vai fechando a cidade em si mesma e vai perdendo a qualidade de vida urbana. A calçada deixa de ser importante, a rua deixa de ser importante. O que se pretende agora é fazer com que se revalorize a relação do prédio com a cidade, com a calçada. Para isso existe um mecanismo, que é uma outra lei complementar, que se chama planos de bairro. O que são os planos de bairro, que eu gosto de chamar de projetos locais? É a aplicação do zoneamento, porém não escrita, desenhada, de modo que o cidadão consiga discutir como vai ser o seu bairro vendo o desenho, vendo a maquete, vendo como funciona, que é uma maneira muito mais efetiva de se construir a cidade que a gente quer. Certo. Eu acho que vai ser impossível a gente conseguir esgotar todos os temas relacionados à lei em tão pouco tempo, mas eu acho que o tempo que a gente teve aqui já foi esclarecedor em muitos assuntos, então hoje eu agradeço muito a sua presença aqui, muito obrigada, muito assim. Eu que agradeço, esse é um assunto sempre muito importante, é bom lembrar que a cidade, a cidadania, o cidadão redescobriu a cidade, então discuti-la é sempre um assunto muito gostoso. Obrigado. Muito obrigada. O Papo.com de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.